Queria que você primeiro contasse um pouco sobre por que o nome do livro é Rio Vermelho, do que você fala nesse livro, e junto com isso também você pode falar um pouco sobre a sua trajetória como poeta, sua trajetória como cantora, sua trajetória na vida, assim, no geral. Fica à vontade para falar sobre essas coisas. Aí é mais ou menos isso, assim, de início. Uau, tanta coisa! Rio Vermelho faz parte do que me compõe enquanto ser. Eu acredito que água é vida, e o vermelho é vitória e transformação. O vermelho não é só sangue, né? O vermelho simboliza muitas coisas além disso. O vermelho é amor, o vermelho é paixão. Então, Rio Vermelho sou eu, lá, mergulhado em palavras, transbordando em palavras. Cada gotinha que está escrito ali foi uma vivência em algum período da minha vida. Então, na pandemia, eu fiquei com muito receio, assim como todos nós aqui, de não sobreviver, né? E aí eu pensei, caramba, mano, eu participei de alguns concursos dentro da pandemia, de antologia poética, e aí eu consegui completar uma média, que não era uma meta a princípio, de 12 textos aí publicados em antologias. É sobre o fazer coletivo, existir em coletivo, né? Só que eu peguei e parei pra pensar, falei, poxa, eu tô com mais 200 e poucos textos aqui, e vai demorar mais quanto tempo para eu partilhar isso? Se eu já consegui participar em coletivos, 12 é um número muito simbólico, além do 13 em si, mas o 12 também é um número simbólico, para mim são os caminhos de Xangô, né? Então nada mais justo também de dar espaço ao meu brilho solo, porém compartilhado nessas vivências. Porque enquanto mulher preta, para se assumir como mulher é um processo, para se assumir como uma mulher preta é outro processo, e estar no corre como mãe solo e agora futura avó de uma adolescente de 14 anos. Então todo esse ciclo são as marcas que eu carrego no meu corpo. Então cada marquinha está nesse livro, pelo menos um pouco delas. Ali eu coloco desde o nascimento até a fase adolescente, que eu fui organizando dessa forma, foi a melhor forma que eu consegui organizar. Depois vem casada, eu já fui casada com um poeta, e a gente fez muita poesia, isso num bom sentido e também no sentido de aprendizado, né? Então são ciclos da vida, e depois vem o divorciado, e aí vem o último capítulo, que eu não encerro, mas dou segmento como livre LGBT, onde eu me assumo como bissexual. E eu respeito muito a sigla LGBT, QIA+, P, etc. Só que eu acho que a liberdade já contempla o todo. E aí dá menos justificativa do que eu faço, ou quem eu sou, ou quem eu me reconheço na minha sexualidade, que é algo tão íntimo. Não deveria nem ser questionado o que você faz em 4 paredes, na real. Só que a sociedade exige isso, né? Quem é você? Se você é mulher, se você é negro, se você é LGBT. É a famosa fórmula de regra que eu exerço a prática da ruptura, né? Acho que quanto menos nome tiver as coisas, melhor. O nome, às vezes, vira um caminho de justificativa ou carga, e não mais um reconhecimento. Mas já que a gente tem que trabalhar dentro dessa regra branca da sociedade, branca e ocidental, que é crente nisso, né? De que tudo tem que ter nome, tudo tem que ter uma denominação de que é bom ou ruim, inclusive a qualidade da nossa escrita. Então, nesse processo de pandemia, eu falei, velho, agora, né? Eu vou jogar a buceta na minha cara, a minha própria, e me encarar de frente e lançar esse livro para o mundo, mesmo que seja na pandemia. E se eu estiver morta e alguém encontrar esses escritos, que faça algo, né, com isso. É deixar a cura através da escrita
fluir, porque essa escrita não é minha, essa escrita é das minhas ancestrais, é de muitas outras que não puderam fazer isso. Então, já que eu lutei tanto para ter esse espaço, que não foi me dado, foi caminhando que eu fui descobrindo esse espaço, por que não? Eu comecei a me perguntar, quando que eu ia deixar o meu brilho também brilhar, né? E ser compartilhado de uma forma saudável com os meus. Não dá só pra eu colar nos sarais, eu sou rata de sarau, colo faz muito tempo, pouco recitei. Primeiro sarau que eu recitei foi o Preto no Branco, que encerrou seu ciclo, e ali eu fui reconhecida como uma das poetisas da época. Vi o Bloco do Beco nascer, vi a Cooperifa também ali brotar e dar vida a outros sarais, vi o slam também, esse slam e outros slams também, correndo a gira nessas encruzilhadas dos nossos heróis poetas que estão sempre aí na lida e na luta. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, caramba, não sei se é agora o meu momento. Eu sempre me coloquei atrás da cortina, foi um lugar que eu me sentia mais à vontade. Só que chega uma hora que a cortina se abre, né? E aí você se vê nu na frente de geral, aí você se pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou ser capaz de ser quem eu sou, sem ter medo? E os medos vieram desses nãos que eu tomei desde a infância até os dias atuais, e eu sei que eu vou continuar tomando. Mas aí eu comecei a ver o não como uma possibilidade, como um caminho, entender que o não que eu recebi não é sobre mim, é sobre o não do outro. Então, dentro dessas vivências, dessa correria, veio esse livro. Eu chamei mulheres pretas para compor esse livro comigo nesse corre. Então, Carol Zeferino fez a diagramação, a Conceição Evaristo a orelha, a Cristiane Sobral a introdução e a Priscila Obassi a apresentação. Né? Então, todas são mulheres pretas do axé. Eu fiz questão que tivesse essas presenças aí, esses presentes, porque quando eu faço alguma coisa, eu posso demorar para fazer, mas eu quero fazer bem feito. E aí eu fiz uma campanha de financiamento para esse livro. Algumas pessoas adquiriram, outras não podiam no momento, e hoje em dia estão me fortalecendo adquirindo o livro que está aí. Demorou um pouco mais do que eu supunha, né, que iria nascer esse livro. Eu tive muitas mudanças nesse meio por causa da pandemia. Uma hora vai voltar, outra hora não vai voltar. E aí, nesse processo, eu me senti perdida e achei que eu não ia conseguir lançar o livro, porque eu não bati a meta da campanha. Só que eu, trabalhando na pandemia, toda a grana que eu conseguia juntar como artista independente no corre, eu fui juntando e pagando o livro, que foi praticamente um valor de um carro, né? Fazer um livro não é assim fácil, não é barato. Então eu fiz meu corre. Então é sobre isso, né? Tem muito mais valor ali do que propriamente o valor monetário de investimento. Eu vejo aquilo não como um diploma, porque eu não preciso de diploma para poder provar que eu sou poeta, que eu sou escritora, que eu sou compositora, cantora. Eu não preciso de diploma para provar tudo isso. Eu só preciso existir. E existir já é um ato de resistência e de revolução. E revolução é retornar à evolução. É sobre isso. Acho que eu falei tudo. Falou bastante coisa legal. Eu fiquei pensando uma coisa assim. Você falou que você falou não, né? Eu te conheço. Você é atriz, você é cantora, você é poeta. Então eu queria perguntar como que essas artes chegaram na sua vida. E aquela hora eu te perguntei aquilo. Mas tipo assim, você estudou escola pública, né? Sim. Certo. Na escola pública, geralmente, não sei se a sua experiência foi dessa forma também, mas geralmente a nossa experiência com a aula de arte é uma coisa que mais afasta a gente desse meio do que aproxima, né? Eu lembro que eu fazia desenho livre e eu desenho muito mal até hoje, assim. Não tinha aula de teatro, não tinha aula de canto, não tinha aula de desenvolver todas as potências artísticas, né? Porque a arte nada mais é do que
todas as potências que o ser humano tem, assim, o poder de expressão e tudo mais. Então, se você estudou numa escola pública e teve essa mesma realidade, e não foi da escola que esse interesse pela arte e tantas potências que você tem surgiu, eu queria que você falasse um pouquinho, mesmo imaginando de onde tenha vindo, como que foi a gênese, assim, o início de você no canto, o início de você no teatro, quais são as suas principais referências, tipo, tô ligado que sua mãe, que é a Nancy, samba rock, ela se apresenta bastante lá na Cooperifa, ela tem um histórico muito legal, assim, Aí eu queria saber se foi por ela, se foi por ela também, quem são suas principais referências e como você foi se interessando na arte. Porque você foi falando um bagulho muito interessante que você faz todas essas coisas, você não precisa de um diploma pra ser legitimado, né? Então fala um pouquinho pra gente aí, como que foi esses processos todos? Bom, só para completar também a questão do livro, que eu acho que as pessoas vão entender também com essa partilha na resposta da questão que você trouxe sobre educação. Rio Vermelho também tem a ver com a Bahia, né? Porque todo ano, desde que eu fiz o santo, que eu sou iniciada no candomblé, eu sempre fui, dia 2 de fevereiro, lá entregar a flor para Iemanjá. Por isso está a arte da capa ali, representando Iemanjá de braços abertos, o sol é da Bahia. E o rio ali, se alguém olhar, tem algumas nuances de pessoas pretas mortas ali no meio daquele rio. Porque a história daquele lugar é exatamente isso, né? Começou a festa de Iemanjá na Bahia, que não é uma festa, gente. Era uma celebração das pessoas pretas celebrando e vibrando a cura, pedindo e rezando a cura para os seus ancestrais que partiram de uma forma muito brusca. E aí depois vira um bairro eletizado, como vários aqui em São Paulo e vários aqui no Brasil, né? Então o Rio Vermelho tem essa história. Daí que vem esse simbolismo de entregar as flores para Iemanjá. Não é beleza e modismo de candomblé. Vamos lá, porque a gente vai fazer pedido. Galera, não é só pedir, tá ligado? Não adianta você pedir se você não fizer seu corre. Então a questão ali é muito mais que isso. É você agradecer Iemanjá pela vida e pedir para que ela continue mandando bênçãos no seu caminho, né? E muitas vezes eu já vi ali a branquitude, como todos os espaços, desrespeitando um espaço negro, uma cultura negra, e deslegitimando a nossa religião, o nosso culto, e transformando aquilo num carnaval, num bairro elitizado, né? E afastando a população preta e quilombola dali, novamente para as margens. Então, só para deixar isso um pouco claro. E aí, nessa mesma pegada, onde vem a educação na minha vida, onde vem o início, sim, do meu berço, que é a família, né? Tem muitos artistas da minha família, mas que não puderam se assumir enquanto artista nesse corre, negaram a si mesmos, achando que o corre era outro, que era se profissionalizar, fazer uma faculdade, trabalhar de administração, ou fazer o corre num shopping, ou fazer um corre de vendedor, né? Meus pais são comerciantes, minha mãe é formada como professora de educação física e ela nunca exerceu a função, porque sempre esteve no corre e virou vendedora, e até hoje ela é comerciante. Para além disso, ela é dançarina de samba rock, que é aí que ela vem com essa questão do samba rock cultural. E para que ela se reconhecesse como poetisa, ela teve que sair de casa atrás do meu irmão, que é o Duck 13, que é o Pedro, que algumas pessoas conhecem aqui, porque ele estava fumando maconha, né? É isso. E aí minha mãe ficou preocupada, como todas as mães, nas suas residências, né, com os filhos, e resolveu ir lá ver qual é desse sarau, que o meu filho tá indo lá só pra fumar maconha, tá, né, que é isso? Aí ela falou assim, você é a mais velha, vai lá cuidar do seu irmão, sempre assim, né, mais velho. Só que aí eu fui cuidar do meu irmão, gostei, né, de ver muitas coisas ali, inclusive fumei maconha junto. Aí a minha mãe falou, poxa, caramba, que decepção, eu pedi pra você ir lá fazer o corre e cuidar do seu irmão. E agora você tá que nem seu irmão.
Aí a minha mãe foi lá no sarau e foi picada pelo bichinho da poesia. Eu achei que tinha. Enfim, eu achei que ela tivesse. Enfim, continua. Faz o sinalizar. Porque ela sempre escreveu, mas ela não mostrava para as pessoas. Ela escreveu em forma de desabafo no diário. Então, na verdade, essa mudança da minha mãe de ir para o samba rock, de se assumir como mulher, de se colocar, sair um pouco desse lugar de mãe e ir para o lugar mulher, veio muito mais dos filhos do que dela em si. Porque quando ela viu o que estava acontecendo, o que era aquele reduto, ela percebeu que a maconha era de menos. Que ali tinha muito mais. E que ali também era um lugar, um quilombo, onde a nossa família ancestral encontrou e reencontrou. Então, assim, essa foi mais ou menos a história, linkando com a minha mãe. Aí sobre a educação, velho, meu pai sempre exigiu que eu tirasse 10. E se não tirasse era cinta na bunda e pouca conversa, pouca ideia, né? E eu lembro que quando eu fui para a escola pública, que eu fiz até o prézinho, assim, meu pai pagou escola particular, mas pré não conta muita coisa, porque é como se fosse quase uma creche, né? Depois que ele não teve mais condições de pagar, por muitas questões pessoais e financeiras, aí a gente foi para a escola pública, e dentro da escola pública eu desenhava também. Era uma boa desenhista. Meu pai falava que eu ia para Belas Artes, e hoje em dia eu estou na Belas Artes, é muito louco. Como bolsista de 100%, mas não como desenhista que ele previa. Estou como produtora fonográfica, né? Então, é isso. Agora, para se chegar nisso, foi um processo, porque eu saí do ensino médio, onde eu estudei e terminei no Luiz Gonzaga, na Quebrada. Ali tinha várias coisas muito loucas. O Ovelha, ele era um dos gremistas de lá. Hoje em dia eu encontro ele e falo: mano, você saiu de lá, moleque. Eu te vi crescer e fazer várias revoluções dentro da escola, tipo concurso de música, sabe? Dança de axé. Todo mundo usava recruta, Timberland, umas paradas muito loucas assim do tempo, né? E aí eu fui dessa época também, cantava nos concursos, ganhei concursos de música lá. E aí teve umas paradas de poesia, eu também ganhei. Aí quando foi passando o tempo, eu fui vendo que a arte sempre batia, né? A água bate na bunda, né? E molha, é sobre. Hoje em dia tá molhando, tá no corre aí, tá molhando, de alguma forma tá molhando. E aí depois desse ciclo aí, eu falei, poxa, que eu vou fazer? Fiquei na dúvida, entrei na ETEC de administração, aí eu fiquei gestante, tranquei, continuei estudando, trabalhando de madrugada sobre várias coisas. E aí me formei na ETEC em administração, na FATEC em logística, fiz esses cursos assim, pós-graduada também em logística na FATEC, tudo concursado, mas porque eu estava perdida sem saber o que eu ia fazer. E trabalhei nessas áreas. Eu falei, velho, eu não aguento mais, não é eu me sentia dentro de uma caixa. Às vezes eu estava dentro daquela empresa e começava a cantar. Aí o povo falava, velho, vai cantar, caralho, o que você tá fazendo aqui? Sua voz é linda, vai fazer seu corre. Você escreve pra porra, vai fazer seu corre. E todos os lugares que eu passei, eu sempre questionava, revolucionava dentro da empresa. Eu sempre era a ovelha negra, né, do rolê ali. E aí nessa correria eu falei, mano, parei, né? Parei na pós-graduação, o que eu vou fazer? Passou alguns anos. Depois de tudo que eu passei, quanto casada e todos os processos de cura, eu falei, mano, eu preciso voltar a estudar, mas agora eu quero fazer uma faculdade por mim. Não pelo meu pai, porque o meu primeiro diploma eu entreguei pro meu pai. O segundo diploma eu entreguei pra minha avó. O terceiro diploma eu entreguei pra sociedade. Esse diploma que tá vindo aí pra mim, tanto na SP Escola como atriz e na Belas Artes como produtora fonográfica, é pra mim. É isso. Tá,
É... Tá bom. Eu fiquei sem palavras, mas vou concentrar. Ó, segura seu livro aí. Quanto que tá seu livro? R$ 45. R$ 45, certo? O livro tá R$ 45, está ali na mesinha para quem quiser dar uma atenção e tudo mais. E agora, para fechar, aqui nesse espaço, no Esnário 3, assim como em vários outros lugares, tem muita gente que está começando, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, que tem gente que vem... Tem os que vieram antes, tem os que vieram depois e os que estão chegando agora, né? Para quem está chegando agora e tem sonhos parecidos com os seus, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem sonhos parecidos com os seus, seja ler um livro, seja começar no teatro, seja, enfim, fazer os corres da vida, assim. O que você diria para essa pessoa, para essas pessoas no caso? O que para você é essencial e que não pode faltar? Uma coisa mano, fazer os olhos dessas pessoas brilhar ainda mais, assim, e elas saírem daqui e fazer o corre delas do jeito que você faz os seus corres também. O que você diria para essas pessoas? Cheguem em casa, se olhem no espelho. É isso. Fechou, é isso, né? O Esnário 13 tem trezinho e tem trezão, né? E a qualidade segue. Tanto quando você fala pouco, quanto você fala bastante. O conteúdo tá daquele jeito. Acho que é isso, né, mano? Então, queria que você finalizasse com uma poesia ou com o que você quiser fazer. Pode ser? Pode sim. Eu vou cantar, porque a poesia eu fiz no começo, né? Então eu vou cantar uma, a capela. Vou cantar em pé. Vou chamar o grito e você canta.